Caros e queridos alunos, vamos a mais uma edição do nosso Falando em Literatura. O assunto agora vai ser o estilo de época barroco, né? Que é marcante na história da literatura brasileira, né? Muito marcante pela qualidade dos textos que foram produzidos, pelo menos na maioria dos casos. Tá legal? Eu os convido a que participem dessa viagem pela história da literatura, né? Que continuem viajando com a gente e com o intuito de que aprendam o máximo possível, não é? E, sobretudo, aprendam com a leitura dos textos. Tá joia? Então, vamos lá comigo. Aí, ó, um barroco para a gente estudar. Seguinte, gente. O primeiro aspecto aí para você se situar é o aspecto cronológico. Na história da literatura estabeleceram-se marcos, que normalmente se associam à publicação de alguma obra. Eu digo normalmente porque não é sempre. No caso que nós veremos mais tarde do modernismo brasileiro, o marco do início do modernismo não é uma obra. É a Semana de Arte Moderna de 1922 que ocorreu aqui em São Paulo, né, em fevereiro. Então não é uma obra, é um evento. Mas, de modo geral, as etapas, digamos assim, os sistemas literários, eu prefiro dar esse nome, marcam-se, tem como marco a publicação de obras, tá certo? Então, vejamos aí, o período em que ocorre o sistema literário barroco, né, na literatura brasileira, vai do século XVI do século XVII, perdão, até um pouco depois da metade do século XVIII. Né? Você vai ver aí as datas. O marco inicial do barroco, né, determinado aí pelos historiadores da literatura, é a publicação de um poema, de uma obra poética, chamada Prosopopeia, cujo autor é Bento Teixeira. Vou falar sinceramente para vocês, esse texto nem é tão representativo em termos de qualidade literária. Mas ficou sendo o marco inicial do barroco. Prosopopeia, Bento Teixeira, 1601. E também, em termos oficiais, o marco do término do barroco, digamos assim, na verdade, é o marco que inicia o próximo sistema literário chamado neoclassicismo ou arcadismo, que também estudaremos aqui. Tá legal? A gente tá, ó, gente, aqui assim, ó, a gente tá, pegar aqui uma marquinha pra gente, olha aqui, ó, nós estamos aqui, né, em termos de sucessão temporal dos sistemas literários brasileiros, tá joia? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui à nossa conversa. Vamos ver, aqui, aí, ó, eu fiz um quadro das características gerais do sistema literário barroco. E você tem de tomá-las como realmente características gerais. Por exemplo, você vai encontrar alguma perspectiva, só um instantinho, você vai encontrar alguma perspectiva pessimista, em alguns textos de algum autor. Mas eu não posso dizer que você vai encontrar apenas textos pessimistas no sistema literário barroco brasileiro. Tudo bem? Uma característica que é também, até certo ponto, marcante, é um certo desequilíbrio entre o racional e o emocional. Você vai encontrar textos escritos sob uma perspectiva mais objetiva e vai encontrar textos escritos sob uma perspectiva mais subjetivista, mais intimista, mais voltada para a perspectiva existencial pessoal e assim por diante. Uma característica central do barroco é essa aqui, ó, gente. O espírito, digamos assim, do sistema literário barroco, né, brasileiro, que na verdade copia no bom sentido o que já tinha ocorrido no barroco literário, sobretudo ibérico, né, em Portugal e Espanha, é uma perspectiva dual da vida, uma certa divisão
entre opostos, o bem e o mal, uma perspectiva humanista, antropocêntrica da vida e outra religiosa, teocêntrica da existência. E essa visão dual, dupla, digamos assim, bipolar, para usar uma palavra que está na moda, gera uma certa contradição, um certo conflito existencial que é típico da perspectiva barroca de ver, digamos assim, o mundo. Legal? Essa característica aqui, ó, é uma característica central que você deve guardar aí para os seus estudos, a fim de que compreenda melhor o que se produziu no sistema literário barroco brasileiro. Legal? Essa aqui a gente encontra, perdão, gente, essa aqui a gente encontra nos manuais, né, uma certa tendência à ilusão, uma fuga à realidade objetiva, claro que marcada por subjetividade. Também é uma característica genérica que ora aparecerá num texto ou no outro, mas não aparecerá em todos. Bacana? A próxima aqui, ó, olha só, há uma certa tendência a aludir à realidade, a aludir ao amor, a aludir à mulher amada, né? Por meio de uma visão indireta do que o poema trata. Legal? Por exemplo, a mulher amada, ou coisa que o valha, é colocada como um anjo, por exemplo. Essa é uma forma metafórica, indireta, de referir-se ao amor. É sobre isso que se quer tratar quando aí os manuais falam em uma tendência à alusão. Não existe uma descrição direta do objeto, e sim uma alusão indireta, referencial, que faça referência, melhor dizendo, indireta, àquilo de que trata o poema. Legal? A última aí, ó, característica geral, não se esqueça dessa perspectiva. Um predomínio de linguagem figurada, como a metáfora, a antítese, o paradoxo, a hipérbole, o hipérbato, são todas figuras de linguagem. João, o que é isso? Eu nunca entendi direito. Figuras de linguagem são os recursos de que a língua dispõe para produzir linguagem figurada. Figurada. Conotativa, indireta, legal? O que vai de alguma forma é se relacionar com a característica anterior. Em vez de nomear o objeto, faz-se uma metáfora para aludir a ele. Tudo bem? Na leitura dos textos eu vou explicando um pouco melhor essas figuras para que você as entenda bem. Tá? Não faz muito sentido parar para explicar uma de cada vez. Tudo bem? Nos textos a gente vai explicitar o que seja uma metáfora, uma antítese, um paradoxo e assim por diante. Legal? Vamos seguindo em frente. Olha lá. Agora vem uma parte importante, gente, né? Inclusive para o efeito prático de você fazer um exame, uma prova. O barroco apresenta duas tendências fundamentais, denominadas cultismo e conceptismo. Eu coloquei aí, ó, você pode ler, né, que embora sejam estilos diferentes que ocorrem no barroco, é difícil delimitá-los de forma definitiva, porque às vezes uma tendência se mistura com a outra na mesma obra, num mesmo poema, no mesmo sermão do padre Antônio Vieira, por exemplo, haverá às vezes um trecho mais associado a uma perspectiva cultista e em outro trecho uma associação mais próxima, digamos assim, do conceptismo e assim por diante. Aí eu coloquei que essas duas tendências ou subestilos que ocorrem dentro do barroco são como se fossem o anverso e o reverso de uma mesma moeda ou de uma mesma medalha. E isso ocorre, gente,
isso ocorre, vá acompanhando. Por quê? Porque o cultismo essencialmente procura trabalhar com jogo de palavras. É uma espécie de culto da forma. Por meio do emprego de figuras de linguagem, por meio do emprego de rebuscamentos formais de linguagem e assim por diante. Legal? Já o conceptismo, como o próprio nome diz, concepto é o mesmo que conceito. O conceptismo é um subestilo, digamos assim, alguns autores usam essa denominação, é um subestilo que ocorre no barroco que privilegia o jogo de ideias, o jogo de raciocínio, um jogo lógico de ideias que encaminha o raciocínio do leitor para uma determinada forma de pensar e assim por diante. Legal? Ora, se um trabalha com jogo de palavras e o outro trabalha com jogo de ideias, é realmente difícil estabelecer um limite muito definido entre um e outro. Por quê? Um jogo de palavras cria um jogo de ideias, e um jogo de ideias é criado por um jogo de palavras, de modo que há uma relação complementar e dialética e dialógica entre esses estilos ou tendências do barroco. Tá legal? Aqui, eu destaquei para vocês que, vamos destacar um trechinho aqui para nós. Olha só, o autor cultista recorre frequentemente a metáforas, sinestesias, são misturas de sensações, aliterações, repetição de consoantes, hipérbatos, que são inversões sintáticas, antíteses, trocadilhos, enfim, há um descritivismo rebuscado, tão rico quanto às vezes tortuoso. Agora, tem um trechinho aí que eu acho sensacional. Olha só, gente, isso aqui é bacana, A obra cultista se oferece ao leitor como um espetáculo para os sentidos. Se você adotar essa perspectiva, ficará mais fácil entender o cultismo, a tendência cultista dentro do barroco literário, não só no Brasil, também em outros sistemas literários. Tá legal? O nosso primeiro textinho, né? E é essencial a perspectiva de que, prestem bem atenção, é essencial a perspectiva de que ler é o objetivo essencial do aprendizado literário. O fulcro, o centro, né, de todo o fazer literário é o texto. Então, a essência de toda a literatura está na leitura e na interpretação de textos. Tudo bem? Eu os convido aqui, antes da primeira leitura, rapidamente, a que me acompanhem aqui na lousa. Olha só, nós vamos agora estudar alguns textinhos do Gregório de Matos Guerra. Só para você se posicionar, a poesia do Gregório de Matos Guerra, o maior poeta barroco brasileiro, se triparte nessas categorias. Se triparte nessas categorias. A poesia é lírica, a expressão do sentimento de um eu qualquer, das suas sensações, das suas alegrias, das suas tristezas, etc. Existe uma poesia de dimensão sacra, em que há um fundo religioso, e existe uma poesia de dimensão satírica, que faz uma espécie de ironia da sociedade, dos homens, dos atos humanos, e assim por diante. Tá legal? Eu coloquei aqui, que existe um certo predomínio da perspectiva cultista na poesia do Gregório de Matos Guerra, em que sobressaem, como já vimos antes, os jogos de palavras. Tá legal? Vamos à nossa primeira leitura. Vamos lá. A Maria dos Povos, sua futura esposa, Gregório de Matos e Guerra. Discreta e formosíssima Maria. Repare que o
centro, o foco central desse texto é uma ideia frequente no Barroco, que eu deixei para falar agora, chamada sentimento de transitoriedade da vida. Você vai encontrar em vários textos a ideia de que o mundo gira rápido, e que tudo passa rápido, e que tudo é fugaz, e que tudo escapa da nossa mão, e que tudo foge da nossa vontade. É disso que esse texto, e o próximo também, que vamos ler daqui a pouquinho, vai tratar. Vamos lá. Discreta e formosíssima Maria, enquanto estamos vendo a qualquer hora em tuas faces a rosada aurora, como se as faces da Maria refletissem os tons róseos da aurora. Olha lá, enquanto estamos vendo a qualquer hora em tuas faces a rosada aurora, em teus olhos e boca o sol e o dia, enquanto com gentil descortesia, sem nenhum pudor, o ar que fresco Adonis te namora. O ar é como se fosse o Deus, né? Olha lá, Adonis, o ar que fresco Adonis te namora, te espalha a rica trança brilhadora quando vem passear-te pela fria. João, não entendi nada. Enquanto com gentil despudor, o ar te espalha a rica trança brilhadora. O ventinho, quando vem passar-te pela fria, no momento mais fresquinho, mais frio do dia. Agora vem a mensagem principal nos 2 últimos tercetos desse soneto. Soneto é uma forma fixa com 2 quartetos e 2 tercetos. Eu vou repetindo isso para você. Maria, goza da flor da mocidade, que o tempo trata a toda ligeireza e imprime em toda a flor sua pisada, como se o tempo pisasse na flor da mocidade. Ó, não aguardes que a madura idade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Reparem, sobretudo nos últimos 2 tercetos do texto, que se destaca esse sentimento de transitoriedade da vida, a sensação de que tudo passa muito rápido e, portanto, devemos aproveitar a vida a cada momento, a cada segundo. Esse mesmo tema vai aparecer agora no próximo texto, também muito conhecido, que fala da inconstância das coisas do mundo, que são outras palavras para dizer o mesmo que eu agora mesmo falei. Vamos lá. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Repare na transitoriedade. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas, a ideia é, morre a alegria. Agora vem uma indignação do sujeito poético. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz, agora vem um fecho, uma conclusão, mas no sol e na luz falta a firmeza. Na formosura não se dê constância e na alegria sinta-se tristeza. Repare na aproximação de conceitos opostos, o que se chama antítese. Começa o mundo, enfim, agora a conclusão final. Começa o mundo, enfim, pela ignorância e tem qualquer dos bens por natureza a firmeza somente na inconstância. Como quem diz, a única coisa firme que há é não haver firmeza. O que há de firme é o que é inconstante. A firmeza é não existir firmeza. Legal? Na próxima edição, continuaremos a estudar textos barrocos do Gregório de Matos Guerra e mais tarde, em outra edição, textos do Padre Antônio Vieira. Muito obrigado pela atenção, um abraço a todos.